Olá. Hoje a gente vai mergulhar num material, assim, fascinante. Trechos do Tratado da Castidade de Santo Afonso Maria de Ligório. O clássico. Exato. E, para deixar claro, desde o início, o nosso objetivo aqui não é fazer um sermão, nada disso. A missão é outra. A gente vai tratar esse texto como um artefato, sabe? Uma peça complexa e tentar desmontar para entender a lógica interna dele. Queremos explorar como a castidade é mostrada não como uma simples negação, um não pode, mas como um ideal de excelência e, mais que isso, como um verdadeiro campo de batalha espiritual. E essa é a abordagem perfeita. É essencial entender que Santo Afonso, que é um doutor da igreja, ele escreve com um propósito pastoral muito prático. Sim, ele quer guiar pessoas. Exato. Então, o que a gente tem em mãos não é só teologia abstrata. É quase uma estrutura psicológica, um manual de sobrevivência para uma guerra interior. O que vamos fazer é tentar quebrar esse código, ver como os argumentos, as metáforas e os conselhos práticos, como tudo isso funciona junto. Perfeito. E o texto já começa com uma intensidade, assim, é impressionante, né? Eleva a castidade a um patamar altíssimo. Sim, ele não economiza nos elogios. Não mesmo. Chama de a vida do espírito, a rainha das virtudes, e chega a dizer que ela nos torna semelhantes aos anjos. O que me chamou a atenção foi a distinção que ele faz. A castidade de um anjo é feliz, mas a de um ser humano é corajosa, intrépida. Por que começar com uma exaltação tão forte assim? Olha, essa exaltação é a fundação de todo o argumento dele. A lógica é que a castidade não é uma virtude isolada sobre sexualidade. Nesse contexto, ela é a virtude que ordena a alma. O tratado argumenta que se você consegue vencer o que ele chama de vício da impureza, todos os outros vícios se tornam mais fáceis de dominar. Ah, entendi. É como se fosse a batalha principal. Exatamente. É o general de todos os combates. Se ele cai, o resto do exército se desfaz. Então é uma questão de hierarquia. Vencer essa batalha específica te dá força para as outras. Perfeito. E isso nos leva direto ao paradoxo central da obra, que é fascinante. A grandeza dessa virtude é diretamente proporcional à dificuldade da luta. Ele não doura a pílula. Não mesmo. Ele cita Santo Agostinho de forma bem brutal. O combate pela castidade é o mais renhido de todos. E a vitória é rara. Ele estabelece desde o início que o prêmio é imenso, mas a batalha é para poucos. Mas essa ideia de que a vitória é rara, isso não cria uma ansiedade paralisante? Se é tão difícil, quase impossível, como é que o texto evita que as pessoas simplesmente desistam pensando, isso não é para mim? Essa é uma excelente pergunta. E a resposta do tratado não é diminuir a dificuldade. Pelo contrário, ele diz, a batalha é feroz, mas aqui estão as armas e as estratégias para lutar. Um arsenal? Um arsenal completo. E a primeira estratégia é entender onde exatamente a luta acontece. E olha, não é onde a maioria das pessoas pensa. Sabe, a parte que mais me pegou foi justamente essa, a análise que ele faz sobre os pensamentos. Eu esperava uma lista de proibições, um não pense nisso, sabe? Mas o que eu encontrei foi quase um manual de terapia cognitiva do século XVIII. É impressionante, ele parece estar falando para dois grupos. Os escrupulosos, que se sentem culpados por qualquer pensamento ruim que passa pela mente. Sim. E os de consciência relaxada, que acham que pensar não arranca pedaço, que não tem mal nenhum nisso. E a sofisticação psicológica para a época é realmente notável. Ele não está só dizendo não pense em coisas ruins. Ele oferece um framework, um método para desarmar os pensamentos, dividindo o processo em 3 estágios bem claros. Certo. O primeiro é a sugestão. É aquele primeiro pensamento indesejado que surge. Segundo o texto, isso não é pecado. É só a faísca. É tipo um pop-up indesejado que aparece na tela do computador. Fechar não é o problema. Ótima analogia. Fechar o pop-up, ou seja, resistir nesse momento, inclusive gera mérito espiritual. O segundo estágio é a deleitação. Deleitação? É quando você não fecha o pop-up, você começa, a se demorar nele, a sentir um certo prazer naquela sugestão, mesmo sem ter decidido agir. Aqui a vontade começa a ser arrastada, sabe? O texto classifica isso como um pecado venial, uma falta mais leve. E o passo final, imagino, é clicar no anúncio. Exato. O terceiro estágio é o consentimento. É o ato pleno da vontade. É quando você diz sim internamente àquela sugestão. É nesse ponto que o texto localiza a malícia do pecado mortal. Entendi. Essa distinção é crucial,
porque ela liberta a pessoa da culpa por ser tentada e foca toda a responsabilidade na decisão da vontade. E ele usa histórias muito vívidas para ilustrar isso, né? A de São Paulo com tal espinho na carne. Sim, uma tentação constante que Deus não removeu. E a de São Bento, que para quebrar um ciclo mental, rolou nu numa moita de espinhos. É uma imagem brutal. Brutal, mas a lógica é de uma ação física radical para quebrar um padrão mental obsessivo. Mas a história mais reveladora talvez seja de Santa Catarina de Sena. Ah, sim. Depois de dias sendo atormentada por pensamentos impuros, ela pergunta a Jesus onde ele estava. E a resposta, segundo o texto, é: eu estava dentro do teu coração, dando-te força para resistires. A conclusão é poderosa. O coração dela ficou mais puro depois de vencer a batalha. Nossa, isso muda tudo. A tentação não é uma mancha, mas uma oportunidade de fortalecimento. Exatamente. E é a partir daí que ele apresenta a caixa de ferramentas espiritual. E não são conselhos vagos, não. São coisas práticas. Práticas. O primeiro é a humildade, a ideia de que ninguém está seguro. O segundo, e ele insiste muito nisso, é a reação imediata. Ao primeiro sinal da tentação, recorrer a Deus, invocar os nomes de Jesus e Maria. Não dialogar com o pensamento. Cortar o mal pela raiz, logo no primeiro estágio. Exato. Depois, ele fala da frequência aos sacramentos. E aqui tem uma metáfora fortíssima. Ele diz que o sangue de Cristo é o vinho gerador de virgens. Vinho gerador de virgens. Que imagem. O que ele está querendo dizer com isso? É uma metáfora para a Eucaristia. A ideia teológica por trás é que o fogo da paixão carnal é combatido com o fogo do amor divino. É como se um calor expulsasse o outro, purificando a alma, sabe? Entendi. E por fim, ele menciona a devoção à Virgem Maria e algo muito prático, a fuga da ociosidade. A citação é direta. A ociosidade ensina muita coisa má. A famosa mente vazia oficina do diabo. Basicamente isso. Essa ideia de guardar a mente como uma fortaleza é a defesa interna. Mas e as ameaças que vêm de fora? Como o texto lida com isso? Ele lida com isso construindo muralhas. E a primeira e mais importante muralha é a guarda dos sentidos, especialmente dos olhos. A citação que ele usa de Jó é cirúrgica. Qual é? Fiz um contrato com meus olhos de não cogitar sequer em uma virgem. Note a palavra, não é não olhar, é não cogitar. Ah, conexão entre o ver e o pensar imediata. Exato. É uma estratégia totalmente preventiva. Em vez de lidar com o pensamento depois que ele surge, a ideia é nem deixar a semente ser plantada. Faz sentido. A cadeia causal no tratado é muito clara. O olhar leva ao pensamento, que leva ao desejo, que leva ao consentimento. Cortar no início é a estratégia mais eficaz. E ele usa exemplos de peso para mostrar que ninguém está imune. Davi, Salomão. Figuras de imensa sabedoria. Que, segundo o texto, caíram por um olhar descuidado. Ele quer deixar claro que o excesso de confiança é o primeiro passo para a queda. Isso não se aplica só ao que se vê, né? Mas também a como se é visto. Lembro de uma história curiosa de São Francisco de Assis que ele cita. Sim, é memorável. Ele teria dito a um companheiro que ia pregar um sermão e simplesmente andou pela cidade em silêncio de olhos baixos. E o sermão foi o ato em si. Foi. Ao final, ele disse que o sermão havia sido pregado. A ideia é que a modéstia externa, o exemplo, também prega. É uma responsabilidade de mão dupla. Essa ideia de responsabilidade com o outro me parece uma transição natural para o próximo tema, que é o das relações. Dos olhos, a análise vai direto para o coração e para as amizades. E ele as divide em 3 categorias bem claras. As santas, que ajudam, as naturais, que são neutras, e as que ele chama de perigosas. E é nesta última que a análise se torna mais detalhada e, de novo, psicologicamente muito astuta. Certo. Grada como um processo gradual, que muitas vezes começa de forma inocente. A imagem que ele usa de São Jerônimo é cortante. São como o fogo e a palha, e o demônio não cessa de assoprar. E o remédio que ele propõe é igualmente radical: a fuga. Mas o mais interessante é que ele oferece quase um guia de diagnóstico. 5 sinais para a pessoa fazer um autoexame. Sim, é um verdadeiro checklist. O primeiro sinal que ele aponta é fascinante pela sua simplicidade. Conversas inúteis e prolongadas. O que me chama a atenção é a palavra inúteis. Não é sobre o tempo, mas sobre a falta de propósito. A conversa existe só para manter a proximidade, né? Precisamente. A conversa deixa de ser um meio e se torna um fim. E se conecta ao segundo sinal, os olhares e louvores mútuos. A admiração começa a se centrar na pessoa e não nas virtudes dela,
O foco muda. O terceiro sinal parece ser uma consequência disso. Desculpar as faltas um do outro. A pessoa evita corrigir a outra para não causar atrito. Sim, a verdade é sacrificada em nome do sentimento. O quarto sinal é o surgimento de pequenos ciúmes. A exclusividade começa a se tornar uma demanda. E o quinto? O quinto, e talvez o mais claro, é a inquietação com a separação. A ausência da pessoa causa tristeza e a presença dela é a única fonte de alegria. O coração, segundo o tratado, já tem um novo centro de gravidade. É uma análise bem detalhada do desenvolvimento de um apego. E essa análise se estende. O texto também adverte sobre o perigo desses apegos entre pessoas do mesmo sexo, especialmente na juventude, e fala de forma muito dura sobre os maus companheiros, que ele chama de escorpiões infernais. Nossa. A ideia central é clara. Diga-me com quem andas, e eu te direi quem és. Depois de construir todas essas defesas, essas estratégias de batalha interna e externa, o tratado parece chegar ao seu ponto mais alto. A coroação de todo esse esforço. A virgindade. Ele a descreve como a esposa de Jesus Cristo. O significado teológico aqui é a chave. Não se trata só de um estado físico. É uma consagração total e exclusiva do corpo e da alma a Deus. O texto traça um contraste muito forte e quase estilizado entre a vida virginal e a vida de casada. Como assim? A vida de casada é retratada como inerentemente cheia de preocupações do mundo. Agradar ao marido, cuidados da família. Na visão do autor, alcançar a santidade no casamento é possível, mas é um caminho de heroísmo e distrações constantes. E, como sempre, ele não fica só na teoria. Dá conselhos bem práticos para uma virgem consagrada que vive no mundo. Oração mental, sacramentos, viver em recolhimento, como um lírio entre os espinhos. Exato, e claro, a mortificação dos sentidos. É um projeto de vida completo e as metáforas que ele usa para essa alma são lindíssimas. A alma deve ser um jardim fechado e uma fonte selada. Imagens de exclusividade. Total, um tesouro guardado para um único senhor. A lógica interna é que quando o amor divino reina plenamente num coração, ele por sua própria natureza expulsa toda a afeição que não se refere a Deus. É a busca por um coração indiviso. Então, o que tudo isso significa? Fazendo o percurso, a gente vê uma arquitetura muito clara. Começa com a exaltação da castidade como a virtude-chave. Depois mergulha na mente, o campo de batalha principal. Em seguida, constrói as defesas externas, a guarda dos olhos e do coração. E, por fim, apresenta a virgindade consagrada como a expressão máxima desse ideal. É, de fato, um manual completo de vida espiritual dentro dessa cosmovisão específica. Sem dúvida. A obra de Santo Afonso nos apresenta um universo onde a vida espiritual não é passiva. É um combate ativo que exige disciplina, estratégia e uma renúncia constante. E isso nos deixa com uma questão para refletir, né? Sim. Num mundo que, em grande parte, valoriza a autoexpressão, a realização pessoal através da exploração de todos os desejos como um caminho para a autenticidade, como podemos sequer dialogar com uma estrutura que propõe o controle estrito e a renúncia radical como o verdadeiro caminho para a liberdade espiritual? Nossa, é uma boa pergunta. É uma tensão fundamental. Um choque, na verdade, entre duas antropologias, duas maneiras completamente diferentes de entender o que é ser humano e qual é o seu propósito final.